Coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque de pé em o nome do Senhor. Vamos agora receber o nosso profeta, o nosso pastor, com palmas bem alegres para o Senhor. Boa noite. A pastora Shirlene diz assim: agora glorifique ao Senhor Jesus com palmas e glória a Deus. Então vamos glorificar para Jesus. Amém? Aleluia. Para Jesus nós damos o nosso melhor. Para Jesus nós usamos todas as nossas forças, as nossas energias. Nós realmente aplaudimos, porque esse é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero aproveitar você de pé. Coloca para mim os Salmos 24, verso de número 3 e verso de número 4. Salmos de número 24, no Salmo 3º e o Salmo 4, de número 4. Você que trouxe a sua Bíblia, se quiser acompanhar, fique bem à vontade. Eis aqui a palavra de Deus que diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Verso 4: aquele que tem a mão limpa e coração puro, quem não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Amém? Coloca a mão em direção ao teu coração. Eu quero dizer, Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Já sentimos aqui a tua presença, já podemos nos alegrar diante de ti. A tristeza já não faz mais parte da nossa vida, não faz mais parte deste habitat, porque aqui está a tua presença, e onde entra a tua presença, tudo se transforma, tudo se renova, as coisas velhas já se foram e tudo se faz novo, Pai. Por isso, nesta noite, pedimos a ti que a palavra, Senhor Jesus, a ser ministrada nessa noite, venha falar em nossos corações, abrir os nossos entendimentos, para que nós possamos ver, entender, ó Pai, e desfrutar da sua santa e gloriosa vontade. Assim, meu Deus, nós apresentamos este culto, apresentamos estas vidas, apresentamos também as nossas famílias, ó Pai, e aquelas pessoas que não puderam estar presentes hoje. Alcança, meu Deus querido, por meio do nosso culto, alcança, Pai Celestial, por meio das redes sociais, por meio do culto online, Senhor, onde quer que a nossa oração, onde quer que essa palavra seja sendo alcançada, Senhor Jesus, no Brasil e no mundo, nós te pedimos, ó Pai, que abençoe estas vidas, que fortalecem, ó Pai Celestial, para que o céu se encha e o inferno se esvazie. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós declaramos este culto aos céus, este culto ao Senhor, para que sejamos agraciados por ti. Assim nós entregamos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se assente no seu lugar, fique bem à vontade. Você pode se sentar agora que você se assentou, né? Dá uma esticadinha nas mãos aí, e agora glorifique Jesus Cristo mais uma vez com palmas, bem gostoso, bem alegre, porque é para o nosso Deus. Amém? Amados, eu quero falar de hoje de um tema, é um tema muito importante, e talvez isso possa mexer com alguns alicerces, com algumas bases, mas a igreja é um local de ensino, a igreja é um lugar onde nós aprendemos do Senhor, onde nós vivemos a essência de Cristo na nossa vida. Igreja não são as paredes, aqui é uma igreja que você pertence, aqui é uma igreja que você vive a essência de Cristo na íntegra. E eu quero dizer para você que a religiosidade no mundo tem sido tamanha, tantas religiões que vêm se levantando, que vêm se formando, que vêm se estruturando, e está gerando uma sociedade muito doente, uma sociedade fora da visão, fora dos preceitos de Deus. Nós entendemos que em muitos lugares as pessoas estão preocupadas com volumes, estão preocupadas sem ter a condição de cuidar das pessoas, e colocam famílias sentados dentro da igreja, mas não conectadas com o altar.
Tem muitas famílias que hoje vivem na igreja, mas estão desconectadas do altar. O altar representa Deus. O altar representa a glória do reino de Deus. Então tem muitas famílias que hoje sentam em uma cadeira, que sentam em um banco para assistir o culto, mas eles estão desconectados de Deus. Pastor, e por que isso acontece? Isso acontece porque a falta de preparação, a falta de ensino, a falta da verdade da palavra de Deus tem levado as pessoas a ficar cheio de escolhas. Eu não posso pregar a verdade, porque se eu pregar a verdade, as pessoas vão sair da minha igreja e vai para outra. Eu não posso pregar a verdade, não posso pregar de arrebatamento, eu não posso falar que Deus vai voltar, eu não posso falar que existe um inferno, porque se eu falar isso, alguém vai sair da minha igreja e vai para outra que deixa de falar a verdade. Mas nós estamos aqui como igreja, nós não estamos aqui como um palco de fast food, nós estamos aqui como um palco para poder simplesmente massagear o ego das pessoas. Nós estamos aqui para preparar você, para você viver o extraordinário de Deus, para você viver a essência de Deus, para você viver a transformação de Deus na sua vida. Você tem uma responsabilidade. Nós como pai, vocês como mães, vocês temos uma responsabilidade, colocar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós temos uma responsabilidade de viver. Para eu colocar o meu filho, a minha filha no caminho do Senhor, eu preciso estar no caminho do Senhor. Eu preciso me posicionar. E posicionamento de família precisa se conectar ao altar. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre família no altar. Eu quero falar sobre famílias no altar, verdadeiramente no altar. E para a gente falar sobre isso, esse texto que nós lemos aqui está falando de uma condição. O salmista aqui, ele fala: quem vai chegar, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E ele vem e responde: aquele que é puro de coração, limpo de mãos, este subirá, este alcançará a glória, este vai se conectar no altar. Então a igreja não está aqui para julgar você pelas suas fraquezas, pela sua fragilidade. A igreja não está aqui para condenar ninguém. A igreja está aqui para segurar nas tuas mãos, te abraçar, entender a sua necessidade, entender a sua causa e te abraçar e cuidar de você, para que você tenha condição de se conectar no altar, de viver a essência de Deus, de viver naquilo que Deus preparou para a sua vida, para as nossas vidas. Você está entendendo isso? Então não me deixe sozinho aqui pregando, tá? Vocês vamos fazer um acordo aqui nós todos. Vocês vão me ajudar a pregar nessa noite, tá bom? Quando eu pregar alguma coisa, você dá um glória a Deus aí, fala: pastor, é isso mesmo, eu concordo, eu estou junto. Vocês vão me ajudar a pregar nessa noite, tá bom? Combinado assim? Louvado seja Deus. Então, para a gente entender um pouquinho melhor do assunto que eu quero trazer para você, Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 37: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só para você ver, vamos começar agora, mas vamos pesando mais um pouquinho a responsabilidade. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia nos ensina que o filho deve honrar pai e mãe. Aquele filho que honrar pai e mãe, ele automaticamente terá o quê? Os seus dias de vida mais prolongados, será bem sucedido, tudo lhe irá bem, será próspero, será feliz nessa terra. Então o filho que honra o pai e a mãe, ele carrega esta essência sobre ele. Agora o detalhe que a Bíblia está dizendo aqui, que o próprio Jesus diz assim: olha, aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim, este não é digno de mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: que você deve honrar o seu pai, você deve amar a sua mãe com amor de filho, com amor de filha. Mas eu tenho que amar a minha mãe com amor de filho. Mas o amor que nós temos com Deus é um amor a uma autoridade, a uma supremacia, a um ser realmente máximo no universo, nos céus e na terra. Então, ou seja, é um amor diferente. E quando a Bíblia está dizendo isso, quando Jesus diz isso, é porque muitas vezes nós nos escoramos
em situações familiares para não servir a Deus, para não congregar, para não ir à igreja. Olha só para você ver, tem muitos casos que a gente entende que pessoas não vão à igreja porque está machucada. Sabe por quê? E nem foi com ela, foi com alguém da família, foi um pai, foi uma mãe, alguém se machucou, se feriu na igreja. Sabe por quê? Porque no meio da religiosidade existe muito isso, existem palavras muito fortes que machucam as pessoas, mas que não tem procedência bíblica. E a gente tem que tomar esse cuidado naquilo que a gente transmite, naquilo que a gente ensina, porque aquele que sobe no altar de Deus para pregar a palavra, para pregar a verdade, essa pessoa precisa saber o que está fazendo. Porque um dia eu e todos os pregadores que subirem neste altar vamos ter que prestar conta diante de Deus. Tudo aquilo que nós falamos, toda a verdade que nós pregamos, nós vamos prestar conta. E eu vou dizer para você, existe a lei da semeadura. Tudo que aqui se planta, aqui se colhe. Tem muitos pastores caindo. Sabe por quê? Porque estão pregando heresia, estão pregando mentiras, estão adoecendo a sociedade. E nós precisamos ver isso na luz da Bíblia. Nós precisamos nos aproximar do altar, nós precisamos nos conectar com o altar, nós precisamos viver o altar. O altar é o que nos conecta a Deus. A comunhão, a união, a unidade da igreja é o que nos conecta a Deus. E nós precisamos viver essa conexão, porque quando nós nos conectamos, gera-se uma sinergia. Uma sinergia, pastor, o que é uma sinergia? Eu vou dar um exemplo para você do que é sinergia. Um certo estudo, depois você pode pesquisar lá no tio Google, né? Vai lá no Google lá e pesquisa, vocês vão ver um estudo que foi feito, que colocaram um cavalo para carregar um peso, e o cavalo ele conseguiu carregar, se eu não me engano, 900 quilos, arrastando 900 quilos, um cavalo conseguiu arrastar 900 quilos. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e colocaram, agora vamos colocar 2 cavalos. A lógica, o outro cavalo ia carregar mais 900 quilos, e então ficaria aí 1.800, correto? Só porque o que acontece? Quando eles colocaram os 2 cavalos, eles colocaram 3.000 quilos, ou seja, aumentou. E os 2 cavalos carregaram 3.000 quilos, ou seja, mais do que separadamente carregava. E isso se dá o nome de sinergia. Sabe o que é sinergia? É quando você une forças em prol de alguma coisa. Na igreja do Senhor também existe essa sinergia. Essa sinergia quando sai do altar, quando o pastor está conectado com os céus, quando o pastor está conectado com a sua liderança, quando o pastor está conectado com a igreja, e todos se conectam no altar e caminhamos junto, nós geramos uma sinergia. E essa sinergia quer dizer, eu ajudo você, você me ajuda, você ajuda o próximo te ajuda, e assim nós nos formamos uma família. E assim nós formamos uma família. E a família nós não deixamos ninguém para trás. Nesta família quadrangular, nós não deixamos ninguém para trás. Nós carregamos juntos, nós seguramos nas mãos juntos. Nós nos preocupamos quando alguém falta do culto. Nós preocupamos quando alguém fica ausente do culto muitos dias. Então nós preocupamos com você, nós preocupamos com pessoa, nós preocupamos com vida. Porque você é um filho, uma filha de Deus que precisa ser cuidado. Este é o papel da igreja. Agora, só porque o papel da igreja transmite para você também a responsabilidade que também é sua. Eu como pai de família, a minha esposa como a mãe de família, vocês aqui como família, vocês precisam entender que tem responsabilidades que são atribuídas a vocês, que são atribuídas a nós, mas não à igreja. São responsabilidades nossas. E uma delas que eu quero falar é um exemplo de pessoas que às vezes falham por erro de alguém. Quando Jesus disse, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você precisa me obedecer. Se às vezes a família está sendo rebelde, às vezes os pais estão sendo rebeldes, às vezes os filhos estão sendo rebeldes, e isso é motivo para os pais desistirem de Deus. É a mesma coisa de dizer assim, eu amo o pecado mais do que eu amo a Deus. Eu amo o erro do meu pai, o erro da minha mãe, mais do que eu amo. Pastor, o senhor está falando besteira. Eu vou te provar na Bíblia. Tudo que eu estou falando é legalidade bíblica, eu vou te mostrar isso. Vamos dar um exemplo bem claro? Acã. Olha só para você ver. E lá em Josué capítulo 7, não precisa colocar o versículo, mas você pode ler o capítulo inteiro para você entender. Vai dizer o seguinte:
Antes, Josué, ele foi reunir o povo, o exército de Israel, e falou assim: ó, Deus vai nos dar Jericó em nossas mãos. E eles reuniram e foram para lá para lutar, para batalhar. Acontece que quando eles chegam lá, Deus havia dado uma ordenança. Qual foi a ordenança de Deus? Olha, aqui todo o ouro, a prata, o bronze e o ferro, vocês vão juntar dessa cidade e vai levar para o tesouro da casa de Deus. Vocês vão levar para lá, vai ser consagrado a Deus. Todos os bens, pertences, carros de guerra, todos os moradores de Jericó, todos estes pagãos, é para ser destruído no fogo, não é para se safar ninguém. Essa foi a ordem de Deus. Por quê? Porque aquele povo era um povo abominável diante dos olhos de Deus, e Deus não queria nada deles. Agora o que acontece? Acã chega lá, na hora de fazer os despojos, para levar para a casa de Deus, para o santuário de Deus, para o tesouro da casa de Deus. O que ele faz? Acã vai lá, vê uma linda capa babilônica, cresce os olhos, ele vê lá 200 ciclos de pratas, barra de ouros de 200 ciclos, e ele junta aquilo lá em embrulha, esconde e leva para sua casa e coloca debaixo da sua tenda. Olha só para você ver o que acontece aqui. Quem errou de fazer isso foi Acã. Sabe qual foi a consequência deste erro dele? Israel venceu aquela guerra e agora eles vão para a terra de Ai, uma cidadezinha pequena, mandou poucos soldados para a guerra, só porque chega lá, os soldados de Israel foram mortos, uma boa parte, foram massacrados. Por quê, pastor? Uma cidadezinha pequena para um exército tão forte como o de Israel? Mas é porque Josué chega para a presença de Deus e fala assim: Deus, por que isso aconteceu? O Senhor não é conosco? O Senhor não está conosco? Por que isso está acontecendo? Olha só para você ver o que acontece. Deus fala com ele assim: tem pecado no meio da congregação. Eu não posso operar onde tem mentira. Eu não posso operar onde tem desobediência. Olha só, preste bem atenção. Eu não posso operar onde existe desobediência. E então Josué volta para o arraial do povo de Israel e começa a perguntar, e começa a questionar. E de repente Acã se sente pressionado e diz assim: foi eu que errei, foi eu que pequei, está aqui escondido na minha casa. Mas ele não falou com humildade, como que alguém quer pedindo perdão. Ele está confessando: pequei por causa, tentou justificar. Sabe o que acontece? Sabe qual foi a condenação? Deus vem a Josué e diz assim: ele tem que ser morto, ele não pode ficar. Agora sabe qual foi a sentença para Acã? Não foi a morte de Acã, foi a morte dele juntamente com toda a sua família. Agora eu te pergunto: a família dele errou? A família dele pecou? Não, mas por causa do erro dele, a sua família toda foi condenada. Sabe o que isso quer dizer na nossa vida? Que quando um dentro da nossa casa peca, quando um dentro da nossa casa falha, a nossa família toda sente. Quando um dentro da sua casa comete algo, um delito, a sua família toda sente. Quando você faz algo errado, quando a mulher faz algo errado, a família sente. Quando o homem faz algo errado, a família sente. É por isso que a Bíblia nos ensina que quando nós somos uma só carne, sabe o que nós fazemos? Nós analisamos e planejamos na mesma visão, porque tudo aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Mas quando uma família, um olha para um lado, o outro olha para o outro, não subsiste, não persevera, não consegue vencer. Por quê, pastor? Porque estão caminhando por caminhos opostos. Uma só carne não tem como olhar para dois caminhos. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Acã comete esse erro. Josué mata tudo e vai lá depois e conquista todas as cidades que estão pelo caminho. Sabe por quê? Porque Deus cessou o seu furor, sua ira contra os filhos de Israel, e foram lá e venceram a guerra. Venceram Ai, venceram outras cidades e continuaram a vencer. Mas o pecado teve que ser exterminado. Existe uma outra fraqueza também no meio das pessoas, no meio das famílias, que são aquelas que olham para o pastor e acusam o pastor. Aqueles que olham para a pastora, olham para um líder da igreja e começam a acusar o pastor como se fosse autoconhecimento da verdade, como se fossem autoconhecedores da verdade. E aí corre um grande risco, porque a própria Bíblia vai nos dizer que também
me falha o nome da memória do Acã, aí teve Abirã, e teve quem que é junto com Abirã lá, que rebeliou contra Deus? Fala aí, pastor, me ajuda aí. Corá, vamos lá. Corá, ele foi um personagem bíblico, que o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra a autoridade. Josué, ele estava ali, Moisés, ele estava ali fazendo a obra de Deus, e sabe o que acontece? Moisés estava ali fazendo a obra de Deus, Josué estava sendo o seu aprendiz, vamos dizer assim, estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Mas olha só para você ver o que acontece aqui. Ele se levanta contra Moisés e diz assim: olha, todos nós aqui somos santos, todos nós aqui somos, não tem essa de Deus falar somente com Moisés. Sabe o que isso quer dizer? Ei, a minha casa é santa. Não tem esse negócio de Deus falar só com o pastor. Ei, não tem esse negócio de Deus revelar as coisas para o pastor e não revelar para mim. Ei, não tem esse negócio de Deus usar o pastor na palavra. Não tem esse negócio de Deus usar o pastor na oração, né? Porque todos nós somos santos. O próprio pastor fala isso. E somos santificados pelo nome de Jesus. Agora preste atenção nisso aqui. Quando você se levanta contra uma autoridade, você está colocando a sua família em risco. Olha só o que acontece com Corá. Ele chega diante de Moisés, e Moisés fala assim, uma pequena oração de Moisés. Ele fala assim: olha, se vocês morrerem por morte natural, então Deus não está comigo. Mas se a terra abrir a boca e sugar todos vocês, consumir todos vocês, então este será o Deus que fala comigo. Sabe o que acontece aqui? Eu vou contar para vocês. Os filhos de Corá, quando viram o comportamento do pai, que era um comportamento rebelde, o que eles fazem? Opa, eu aqui não é comigo, está mexendo com uma autoridade. Meu pai, não dá para encarar isso. Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, mas para ser rebelde, eu não vou ser com o Senhor. E os filhos de Corá se afastam. E o que acontece? A Bíblia diz que quando eles se afastam, o céu, a terra se abre, e ali consome Corá, Abirá e Datã, todos eles, todos os rebeldes que estavam ali levantando contra a autoridade, se levantando contra a autoridade de Deus, foram consumidos pela terra. Sabe o que eu quero mover para vocês aqui? A rebeldia não pode estar dentro da nossa casa. O nosso coração tem que ser limpo, a nossa mão precisa ser limpa, o nosso coração precisa estar limpo. E como que nós limpamos isso, pastor? Santificando a nossa vida no altar, santificando a nossa vida diante da presença de Deus. Não existe outro meio, amados. Somente Deus tem poder para perdoar. Somente Deus tem poder para nos transformar. Somente Deus tem essa autoridade, esse poder. Então nós não podemos levantar contra Deus. Nós não podemos levantar com uma autoridade constituída por Deus. Sabe o que acontece? Nós vamos ver depois na frente a Bíblia dizendo que tem salmos dos filhos de Corá. Sabe por quê? Porque esses decidiram não se rebeliar. Esses decidiram não estar naquele projeto maligno de rebelião. Rebelião não é de Deus, rebelião é contra Deus. Onde você vê um índice de rebelião, você saiba que ali não está a presença de Deus. Amém? Calma que vai chegar. Calma que o bálsamo vai chegar. Vamos lá, vamos ver mais um? Não, chega não, chega. Eu teria mais 3 tópicos para falar aqui para vocês. Mais 3. Mas esses são suficientes. Esse relógio está certo? Relógio não se converte. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não opera na rebeldia. Deus, Ele não opera na nossa falta de responsabilidade. Você quer ver só uma outra falta de responsabilidade na família? Rapidinho, só para eu encerrar. A Bíblia diz que em Siló tinha um sacerdote por nome de Eli. Ele era um sacerdote da casa de Deus, ele era um pastor. E sabe o que acontece? Ele criou seus filhos. Mas os filhos de Eli, Ofni e Finéias, o que ele fazia? As pessoas traziam os holocaustos, trazia carne, trazia as ofertas para serem consagradas a Deus. E sabe o que eles faziam?
metia a mão nas ofertas. Deixava lá para o Senhor só o resto, que era picanha, que era carne boa, separava tudo para eles comerem. Sabe sabe que a gente mostra isso, que a gente vê isso? Mas ele era o sacerdote da casa de Deus, sim. E o sacerdote também tem um peso espiritual muito alto. Ele viu seus filhos pecando, ele viu seus filhos errando. E sabe o que ele fez? Ele não corrigiu seus filhos. Ele se negligenciou como pai. Ele não corrigiu os seus filhos. Ele não corrigiu a educação, não colocou a educação nos filhos, o respeito, o temor a Deus. Ah, mas são os meus filhos, eu sou o sacerdote, eu posso tudo, sabe? Foi Deus que me constituiu aqui, então eu posso pecar, eu posso deixar os meus filhos pecar e está tudo certo. Eu posso deixar meus filhos fazer as coisas erradas dentro da casa de Deus e não vou disciplinar ninguém, então está tudo certo. Ei, calma aí, quem disse que é assim? Por causa da negligência do pai, sabe o que acontece? Os 2 filhos de Eli morreram na guerra. Eles saíram como sacerdotes, saíram como levitas, saíram como pessoas responsáveis, mas morreram na guerra. Morreram na guerra. Eli logo em seguida, que sabe que seus filhos morreram, morre também, cai, quebra o pescoço e morre. Olha só para você ver que trágico o fim da família. Mas ali Deus estava levantando Samuel para ser um novo líder, um homem preparado segundo o coração de Deus. Então veja só, Deus ele não tem compromisso com as minhas fraquezas. Deus ele não tem compromisso com os meus erros. Deus ele tem compromisso quando você tem um coração sincero, um coração aberto para amar e para servir a Deus. Uma família no altar é justamente assim. É você se posicionar. Não é simplesmente, você ser gerado pelas emoções. Ah, eu estou emocionado hoje, eu estou feliz hoje porque alguma coisa bem me aconteceu. Não, deixa eu falar, se posicionar é você saber que o altar é o caminho certo. Independente de qualquer circunstância, eu estou conectado no altar, eu estou conectado nessa família, eu estou conectado com os céus. Deus é o meu guia, Deus é o meu protetor, Deus é o meu salvador, e é em Deus que eu tenho que confiar. E nós precisamos. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, Ele está te convidando para o altar. Deus ele quer um compromisso maior com você. Chega de estar na igreja e não se conectar com o altar. Deus está te convidando hoje para você se conectar com o altar. Deus está te chamando hoje para você se conectar com o altar. Pastor, como que eu posso me conectar com o altar? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês, comei dele todas as vezes que reunis memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, tomai dele todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque toda vez que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. E assim examine-se cada um de vocês, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que bebe e come indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. E aqui Deus nos chama para uma responsabilidade maior. Participar da Santa Ceia do Senhor é eu dizer: Senhor, eu estou hoje anunciando para a minha vida que o Senhor um dia morreu numa cruz como aquela, que o Senhor morreu numa cruz para salvar a minha vida. O Senhor morreu no meu lugar. Senhor, eu entendo isso, e por acreditar nisso, também a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou, que o Senhor foi preparar lugar para todos nós, uma morada celestial, e um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Então, Pai, a partir de hoje eu me comprometo contigo em seguir o teu evangelho. Eu me comprometo contigo, ó Pai, em viver no altar do Senhor, em me conectar no altar do Senhor, anunciando a tua morte até o dia que o Senhor vai voltar. Amém? Estar no altar é isso, é você saber que Deus tem que ser maior na sua vida,
Não tem pecado que não possa ser perdoado. Não existe maldição que não possa ser quebrada. Ei, deixa eu falar para você, não existe nada que pode resistir às mãos fortes do nosso Deus. Então não importa se a sua família está destruída, não importa se a sua família está arrasada, não importa se a sua família, se o seu casamento está falido. O importante é que se você se conectar no altar, hoje Deus está trazendo para você uma nova esperança, está trazendo para você uma nova chance. Deus está trazendo para você hoje nova vida, algo novo, porque o passado já se foi e Deus está fazendo coisas novas nessa noite. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos um pouco. Eu quero que você comece a meditar agora. Como está a sua vida? Talvez a sua vida vai bem, mas tem muitos sonhos que ainda não foram realizados. Talvez a sua vida vai até bem, mas existem momentos que você acorda, que você olha para a vida, que você se levanta no dia seguinte e uma angústia forte bate no seu coração, e uma lembrança de alguém que te traiu, de alguém que te feriu, de alguém que te machucou. Talvez foi até mesmo um pastor, talvez foi até um líder que usou palavras pesadas contra a sua vida, que usou palavras contra os seus princípios, e talvez você se feriu. Deus hoje está te chamando a uma reflexão, a dar um novo significado para isso. Deus está te convidando você a perdoar aquela pessoa que te maltratou. Deus está te convidando a perdoar a pessoa que te feriu. Deus está te convidando a perdoar aquela pessoa que precisa ser perdoada por você. Talvez ela nem pediu perdão, mas ela precisa ser perdoada por você. Analisa dentro de você. Talvez essa pessoa pode estar do seu lado, talvez essa pessoa pode estar aqui dentro da igreja, talvez essa pessoa pode estar lá na sua casa, talvez essa pessoa pode estar em algum lugar dessa cidade, ou talvez fora dessa cidade, talvez essa pessoa pode estar fora desse estado, fora desse país. Mas o importante é que não existe barreira, não existe distância quando se quer perdoar. E o perdão não é algo que você sente, é algo que você se decide. Perdão é um posicionamento, e nós precisamos nos posicionarmos para perdoar. Talvez você feriu alguém, talvez você machucou alguém, e você precisa agora também pedir perdão para essa pessoa, receber o perdão dela. Automaticamente, quando você perdoa, você também é perdoado. Você também é perdoado. Reflita agora. Olhe para dentro de você e me diz: o que é que te impede de se conectar com o altar verdadeiramente? O que te impede de viver a grandeza desse Deus? O que te impede de você se posicionar, de você tomar a decisão, se você sabe que tudo que está sendo ensinado é verdade, que tudo está aqui na Bíblia Sagrada? Não existe heresia, não existe mentira, existe a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para mim. Eu não vou fazer um apelo aqui hoje. Eu não vou fazer um apelo de levantar a mão, de reconciliação, nem nada. Se você, por algum motivo, ainda não é um cristão, que ainda não aceitou Jesus, você que talvez esteja afastado, então eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui agora. E se você decidir no seu coração hoje a fazer esta aliança com Deus, a se reconciliar com Deus, eu quero te convidar você a participar da ceia de hoje, sobre a minha responsabilidade espiritual. Se tiver qualquer pecado nesta demanda, nessa solicitação, que esse pecado recaia sobre a minha vida e não sobre a sua. Mas eu te convido, você com um coração sincero, você que deseja
entregar a sua vida para esse Jesus, se conectar neste altar e viver as promessas de Deus na sua vida, então eu quero te convidar, você, a sair do seu lugar daqui a pouquinho, juntamente com os demais, e vir a este altar e participar da ceia, entendendo que a ceia representa anunciar a morte de Jesus, ou seja, confiar na morte de Jesus, que é a morte que nos salva, e entender que Jesus vai voltar, e eu preciso estar preparado para Ele. A Santa Ceia não vai garantir você a sua salvação, mas vai garantir uma aliança que você está firmando com Deus. Se você prevalecer nessa aliança, a salvação é garantida pelo nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé neste momento. Eu quero pedir aos líderes que organizem aqui a mesa, para que nós possamos preparar para a ceia. Amém? Prepara o teu coração. Eu quero que você coloque a mão em direção ao teu coração neste momento. Eu quero que você neste momento ouça essa humilde oração que eu faço neste momento.